A graça e a paz, pastor Evandro, um prazer estar conosco aqui nesta noite, nesta live abençoada. Graça e paz, Igreja do Senhor, graça e paz, pastor, que essa noite seja uma noite abençoada, seja uma noite de renovo nas nossas vidas, em nome de Jesus. E graça e paz também à igreja do pastor Evandro, né? Amém. A igreja Betel e a igreja do pastor Evandro e os demais irmãos também que estarão entrando, né? Ou já estão na nossa live, né? Amém. E nós iremos fazer uma oração para iniciar, né, pastora Keila? Amém. E depois nós vamos franquear a palavra para o pastor Evandro para ele se apresentar. Amém. Amém? Oremos. Amém. Pode orar, meu amor. Eterno, te agradecemos Sim, nesse dia que fez o Senhor. Te louvamos porque o teu amor nos constrange. Amém, Senhor. Deus querido, a nos chegar mais perto de ti. Nós te agradecemos pela rica oportunidade que temos nesta Amém, noite. Senhor. Obrigado, de compartilhar Deus. do teu reino, de Amém, compartilhar Senhor. dos teus mistérios, Pai querido, para a tua igreja, para a edificação da tua noiva. E nós te pedimos, meu Paizinho, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando as nossas vidas, abençoando a vida do pastor Evandro. Amém, Senhor. Que ele seja, Senhor, ó Deus, um canal, ó Pai querido, com as comportas abertas dos céus. Amém, Senhor. Para, Senhor, derramar sobre as nossas vidas Amém. as verdades do teu reino. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Graça Mais e uma paz, A paz do Senhor. pastores. Graça e paz. Pode falar, pastor. Hoje alguém perguntou, pastor, quem é esse pastor Evandro? É aquele que ministrou no encontro? Eu falei, é assim. Aí ela falou, amém. Tem um tempo, né, que a gente não, por causa dessa situação, acaba que esse ano nem fiz encontro, né, com Deus. Aqui também não. Não sei vocês, também. mas a gente não fez. Mas graça e paz, a saúdo a todos. Saúdo primeiro aqui ao casal, né? Pastora Amém. Keila, pastor Cláudio, que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço Amém. também a todos da igreja do Senhor Jesus, a Betel, de Nova Carapina 2. Quero deixar um grande beijo para a pastora Leila, a apóstola Leila, né? Pessoa que a gente tem um grande carinho. Com certeza quarentenaram ela, né? E eu acho que tiveram que amarrar ela, porque quarentena não deve ser fácil. Hoje ela estava batendo perna. Mas um beijão, apóstola. Eis tem um grande carinho por ela também, como assim por vocês, né? Para mim é um motivo de muita alegria e muita satisfação esse convite que vocês me fizeram. Me alegrei muito, tá, com esse convite. E espero que seja uma bênção aqui, né? Sobre a vida da igreja, do Senhor, a todos os irmãos que estão aí, né? Ligados na internet, acompanhando esse debate que nós estaremos... Debate não, nessa conversa sobre a palavra de Deus. Eu separei, porque, assim, não tem como a gente entrar no Apocalipse sem antes ouvir o que Jesus fala, né? Acerca dos últimos dias. Mateus 24, eu acho que é uma grande referência, né? Para a gente não ir lá para o Velho Testamento, não ficar, né? Não ficar andando, conversando muito, é melhor já começar por aqui. Mateus 24. Quando Jesus ele é indagado, né, pelos discípulos, né, acerca de como seriam os últimos dias. Então, abra, por favor, Mateus 24. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele, os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando será essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis,
porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Vamos parar por aqui, né? Então, os discípulos, eles chegam para Jesus com uma pergunta, que eu acho que essa pergunta é a de todo mundo neste momento. Quando será o fim? Em que momento se dará o fim? Qual é o momento em que a gente pode saber que nós estamos chegando ao fim? É bem notável a gente lembrar que os cientistas dizem que este mundo vai acabar, né? Então, todo esse universo que nós vivemos, ele foi feito, e a gente tira de lado um pouquinho o criacionismo, né? E a gente olha um pouquinho pelo que os cientistas falam, eles falam que esse mundo, uma hora, ele vai ter que se acabar. Então, a gente já tudo está na Bíblia já. Só que a gente já sabe porque a gente lê. E eles não, eles ficam tentando descobrir. Mas vamos lá. Tudo uma hora vai acabar. E isso o tempo todo foi na humanidade foi essa dúvida questionada, né? Quando é o fim? Quando você lê as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a sensação que a gente tem de Paulo falando é que há 2000 anos atrás o mundo para ele já estava indo para o fim, né? Então, assim, a gente nota que o povo fica aflito. E aí, Jesus, então, ao ser indagado, ele começa, então, a pontuar, né? Olha, deixa eu mostrar para vocês algumas evidências do fim. Primeira evidência que Jesus fala de que o fim está próximo, né? Ou que, né, o fim que a gente fala, né, é a volta de Cristo. Depois nós acreditamos que ainda tem o milênio. Então não é o fim do fim, né? É o fim do começo. Podemos dizer assim. Então, Jesus chega para os discípulos e começa a falar alguns pontos que eles devem, né, atentar. Primeiro, acautelais que ninguém vos engane. Por quê? Muita gente, né, muitas pessoas usam essa ferramenta para causar medo, pavor e impor suas vontades, né? Nós sabemos que muitas religiões foram criadas baseadas nesse fim, suposto fim, né? E que ela detinha a revelação, então, para que todos pudessem ser salvos, aqueles que, então, entrassem nessas religiões, que não convém citar até de questões de éticas, né? Então, Jesus agora começa a pontuar, cautelares que ninguém vos engane, porque muitos virão a meu nome, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então, eu não sei qual é a sua idade, tá? Mas eu tenho a idade aproximada dos pastores, né? Aí, inclusive, amanhã eu faço 40 anos de idade. Parabéns! Glória a Deus. Você está bem para trás. Mas a gente tem uma linguagem meio de gerações, acho que próxima, né? Então, acho que a gente é da mesma geração. Então, eu vi muita gente em 1990 se levantando dizendo que era o Cristo, não é? Hoje em dia você não vê muito, mas lá atrás, 1990 e pouco, a gente via tanta gente. Quando a gente viu o Henrique Cristo, vocês lembram? Tinha um lá em Nova York também que se dizia a reencarnação de Cristo. Olha só, primeira evidência da volta de Jesus, então a gente já viu, já aconteceu,
Muitas pessoas se dizendo ser a reencarnação de Cristo, ser o próprio Cristo. Aí Jesus fala o segundo ponto, né? Vocês ouvirão rumores de guerras e rumores de guerras. Então, a nossa geração, nós vimos guerras, nós não presenciamos, mas eu vi a Guerra do Golfo, a Guerra Fria, a Guerra do Afeganistão, a gente viu pela televisão, mas nós vimos. Só que essa geração agora, de 2000 para cá, eles não viram guerra, eles viram rumores de guerra. Esse ano mesmo, ele começou com um rumor de guerra, da Terceira Guerra, por causa dos Estados Unidos, que tinha interferido o Irã, né? Então houve assim, a Rússia ia entrar, então isso é um rumor de guerra. Opa, segundo evidência, está, mais uma vez, batida. Aí Jesus fala que guerras e rumores de guerra. Aí ele fala, isso é misto, que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Então vamos lá. Por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes. Olha, hoje nós estamos vivendo tempos que a fome tem quase sido erradicada, quase não existe mais. Mas nós vimos a fome, lembra, gente? Que a gente via pela televisão fotos de missões na África, hoje não tem, mas antigamente mandava a foto, né, aqueles menininhos negros africanos se mostrando na pele. Então, hoje, a fome quase não existe por causa da tecnologia, tem chegado comida para todos, né? Mas a gente viu fotos da Etiópia, não sei se vocês lembram. Então, assim, fomes, pestes, a gente viu ebola, tá? Antes da pandemia que nós estamos vivendo agora do coronavírus, né? Nós já vimos pela televisão ebola e muitos outros. Pestes, vamos lá, vamos continuar aqui. Fomes, pestes, terremotos. Vocês sabiam que aqui no Brasil 2 lugares teve terremoto? Fortaleza e eu acho que Florianópolis, não sei. A probabilidade no Brasil ter um terremoto é muito baixo. Por quê? A placa tectônica que nós estamos no meio de uma placa tectônica. A ponta dela está lá no mar do Chile e a outra ponta está do outro lado da África. Então a gente está bem confortável. E está tendo terremotos aqui no Brasil, com escalas até consideráveis para a nossa realidade. Oi, pode falar. Pode me cortar, tá bom? Em Vitória também teve, não se me engano, semana passada. Quinta-feira passada, né? Foi. 2 graus, eu vi isso daí, agora que eu estou lembrando. Só que no versículo 8, Jesus diz o quê? Isso tudo ainda são princípios de dores. Ou seja, é o início. Ainda não é o momento do ápice da situação. Então onde entregais, seis atormentado, matar-vos-ão, serão odiados, e todas as gentes por causa do meu nome. Então, aqui que já entra a situação. Porque o que eu sinto agora é o seguinte, pastores, há um conluio político mundial aonde ser crente é problema. Crente, hoje, é um grande problema para a implantação de um governo mundial, tá? Porque os crentes, a luz que Cristo nos dá, ilumina aonde as trevas estão e impede, porque eles precisam das trevas para trabalharem. Essa turma que quer um governo mundial, um governo global, eles precisam de trevas, eles trabalham nos escuros, fazendo leis, criando regras e uma série de coisas. E os crentes têm colocado luz aonde eles não querem luz. Então, entenda uma coisa, ser crente hoje não é favorável para essa turma que tem
um desejo de implantação do governo mundial. E aqui, irmãos, eu quero deixar bem claro para os irmãos, isso tudo que já aconteceu só está anunciando, é que virá um tempo agora mais difícil ainda, tá? Isso tudo que a gente viu até agora aqui é tempos de guerra, rumor de guerra, essas coisas aí são sinais, e está evidente que já aconteceu. Agora, o que nos espera, irmãos, é perseguição. E agora eu vou ver se eu vou trazer algumas evidências aqui para vocês entenderem, e aí vamos entrar no assunto que os pastores que os pastores me pediu para a gente entrar, né? E aí vão debater e conversar. Não sei se vocês sabem. Primeiro que eu queria falar, vocês sabiam que os muçulmanos estão esperando o Maomé voltar, e para eles, Maomé não passa de 2100, ele antes de 2100 ele volta. Os judeus estão esperando o Messias antes de 2050. Os hindus estão esperando o Brahma. Os budistas, olha os cálculos budistas. Há 4.000 anos atrás nasceu Siddhartha Gautama, que é aquela imagem de um gordinho, né, que é o Buda. 2.000 anos depois nasceu Jesus. Então, o que é o Buda? O Buda é o iluminado, né? Segundo o budismo, Jesus também é um iluminado. Então, 4.000 anos atrás nasceu o Buda, o Siddhartha Gautama. 2.000 anos depois dele veio Jesus. E nós estamos agora há 2.000 anos. Segundo os budistas, vai vir um iluminado a qualquer momento. E nós, cristãos, estamos esperando Jesus. E os ufólogos estão esperando uma nave que vai resgatar a humanidade. Então, toda a humanidade está esperando alguma coisa acontecer. Meu pai. Um evento. Toda a humanidade está esperando um evento. Só que este evento ele está sendo apontado por algumas realidades. Primeiro, quando Jesus estava para vir, os magos foram orientados pelas estrelas, pela estrela. Se você olhar e pesquisar na internet, você vai perceber que há um movimento no cosmos apontando que alguma coisa vai acontecer. E se você olhar para a ciência está mandando a gente sair fora e morar em Marte. Veja os filmes de Hollywood aí. Todos eles estão mandando a gente embora. Inclusive, o último homem mais inteligente que houve no mundo, na nossa época, que é o Stephen Hawking, né? Ele falou, olha, pessoal, vaza, porque aqui não vai ter muito tempo aqui mais, não. Então, existe agora um governo mundial, uma pessoa, George Soros, ele é britânico, hoje ele está na Suécia. Esse camarada, pesquisem depois, George, com G, Soros, S-O-R-O-S. Esse cara, ele é riquíssimo, e ele fez uma liga de ricos, de pessoas que têm uma ideia de um governo mundial. Esse governo mundial ele é imposto pelo comunismo, socialismo. Então, esse George Soros ele tem algumas leis que ele quer implantar no mundial. E ele tem o domínio da ONU. Né? Hoje, as cadeiras da ONU estão sobre estão com essas ideias. Por isso que casamento LGBT ele está praticamente aceito em todo o mundo. Ele é imposto, a ONU força a barra. Né? O George Soros usa a ONU. Segundo braço que o George Soros tem usado é o do Greenpeace. Né? Então você vai ver, fogo na Amazônia, fogo no... Então, eles usam esse braço. Terceiro braço que eles usam é a questão de social, né? Feminismo, racismo, né? São as leis que eles estão fomentando para a ideia igualar todos
parlamentar todos, é uma ideia de igualar todos e parlamentar todos. Só que dentro desse projeto de igualdade, crente não cabe. E é aí que começa a perseguição. Pastores, eu trabalho com tecnologia, né? De segurança. Câmeras com leitura facial, câmeras que detectam ação. Por exemplo, na sua igreja. Sua igreja tem um espaço legal, templo, né? Vou botar assim, templo de vocês. Tem um espaço bem legal. Existe uma câmera que a gente pode colocar lá e a gente consegue detectar, monitorando, se tiver alguém ali no meio, né? Cabe quantas pessoas na igreja? No templo? 500, 1000 por aí. pessoas? Não, 500. 500. Entre 500 pessoas, a gente consegue identificar quem está ali com má intenção. Pela fisionomia e pelo batimento cardíaco, essa câmera detecta. Pastor, não será difícil, mundialmente, achar um crente. Não será difícil. Pastores, isso daqui, ó, é a maior fonte de rastreamento. Vocês viram como é que o governo de São Paulo... Na verdade, o governo do nosso estado sabe se a gente está em casa ou não? Sim, copiado da China, né? De outros países também. Pastor, quando eu falo, eu tenho até dificuldade de falar perto do celular. Se eu falo no celular, perto do celular, qualquer coisa, aparece no YouTube uma propaganda daquilo que eu falei. Sim. Minha esposa já viu isso. E Não, o pior... eu fiquei espantada esses dias que eu pensei, eu não falei. Eu pensei numa palavra e quando eu fui digitar no Google, apareceu, a primeira palavra que apareceu foi que eu estava no meu pensamento. Eu falei, hein? Por causa dos os robôs, né? É binário, né? Então, eles já mapearam você. Eles sabem... Pastora, existem tecnologias que sabem até a doença que eu posso ter. Eu provo isso que aquela atriz Angelina Jolie tirou os 2 seios, tá? Vocês lembram disso? Por causa que já mapearam ela e tudo lá. Então, assim, nós estamos vivendo os dias em que você compra tudo, você pode comprar, você pode ficar à vontade, mas essa quarentena, ela me trouxe uma realidade. Já está preparado para o governo do anticristo, do falso profeta e da besta. Está preparado. O mundo já está preparado. O mundo está preparado e nós, cristãos, pastores, não estamos preparados. Meu Deus. Isso é triste. Porque é um conluio realmente da mídia, não é? E outros aspectos também, usando, né, o pano de fundo, as leis, né? Onde a Igreja de Cristo ainda tem uma versão que se chama a palavra política. Sendo que Deus, quando ele usa um profeta, outro dia Deus me deu a palavra, ele não leva em consideração se a pessoa tem um partido ou se é uma autoridade que seja, mas a palavra dita profeticamente, Deus entrega. É verdade, é verdade. E assim, eu estive na minha igreja tem uns 3 anos atrás, e eu convido vocês a levá-lo, o apóstolo Ozenir. Ele tem um livro que mexeu comigo demais, sobre a noiva de Cristo. E ele pregou lá na minha igreja também. Eu pedi, fiz questão. E ele é um cara fantástico, ele não cobra, sabe? Eu acho que eu vendi, pastores, mais de 200 livros dele já. Foram muito bons os livros dele. E ele é muito legal ele explicando sobre essa questão da noiva, porque ele estava em Israel, Deus levou ele em Israel, e Deus falou com ele isso. Olha, eu não vou dar spoiler, porque eu acho que seria bom vocês ou compram o livro ou chamam ele na igreja de vocês, ou chamam ele para bater um papo, que ele também gosta, tá? E, cara, fantástico. Mas ele falou uma coisa, pastores, que Deus revelou para ele. E cada vez que o tempo passa, eu dou muita razão a ele. 17% dos cristãos que vão subir. Ele não está cravando, ele está dizendo, tá, pastores? Por favor.
Lá na minha igreja ele falou bem assim, olha aqui, ó, nós temos aqui 60 pessoas, 17% aqui vai. Foi o que Deus falou, se você quiser acreditar, acredita. Ele falou bem assim, se quiser, não quiser acreditar. E aí, pastores, eu quero agora trazer uma realidade, com todo cuidado, tá? Com todo amor e cuidado. Essa pandemia, na verdade, é como se Deus estivesse pegando a peneira e fazendo assim com café, Meu e não tem? Deus. Aí o que é palha vai caindo, o que está quebrado vai caindo, para ficar só os grãos. Pastores, a pandemia está, na verdade, separando. Porque a própria Bíblia diz que quem separa o joio do trigo nem é o anjo, nem é a igreja, nem é o pastor, é o próprio Deus. O próprio Deus separa o joio do trigo. Olha, pastores, essa pandemia está fazendo justamente isso. Por quê? Quem amava Jesus ficou com muita saudade do culto, da igreja, da É verdade. presencial, da comunhão. Esses aí, sim, meu Deus, esses, se vocês abrirem a igreja agora, se voltar agora, esses vão estar indo de joelho, chorando, glória a Deus. Mas tem uma turma, pastor, que vai para churrasco, vai para futebol, faz aniversário, vai aniversário, tá? Vai para Pedra Azul, mas se fala igreja, não posso porque eu vou pegar o vírus. Sendo que na igreja, né? Na nossa igreja a gente recebe 40 pessoas, né? Lá tem álcool em gel, todos monitorados com máscara. Ou seja, qual a probabilidade de uma pessoa pegar o vírus dentro de uma igreja? Quase que zero. Eu vou zerar quase que zero. Por quê? Pelo distanciamento, o cuidado que o pastor tem, o monitoramento que os obreiros dão a essa situação. Agora, essas pessoas que falam, mas lá vou pegar uma feira, qual a probabilidade de pegar na feira? Altíssimo. No ônibus, o ônibus, qual é a probabilidade? Altíssima. Banco, todas essas áreas, supermercados, pastores, supermercados estão lotados. Então, assim, eu fico olhando para a realidade. Qual é a realidade? Eu achava que a igreja deveria agora se unir. Eu achava que a igreja iria se unir. Eu achava que a gente ia se avivar. Pelo contrário, o que eu percebi foi... Eu vou tirar para a minha igreja, tá bom? Para a minha realidade. Eu vi muitas, mas uma parcela alta de pessoas que se esfriaram. Meu pai. Tá? Que se esfriaram. Então, assim, hoje eu tenho um quarto de pessoas em casa, porque estão em grupo de risco. Um quarto fica em casa porque não dá para entrar, né? Não dá para entrar na lista. Que a gente lança a lista rapidamente, 40 pessoas completam na mesma hora, assim. Então, um quarto fica em casa, outro quarto está no risco, um quarto vai ao culto, e um quarto, pastor, eu não sei onde está. Porque eu mando o WhatsApp, eu ligo, às vezes não me atende, não responde ao meu WhatsApp. Ou seja, a quarentena, Deus fez assim, ó. Fala, Eterno. Essa é a realidade. Aí eu falo que essa realidade é uma realidade, pastor, porque eu estou na AMAI, a gente faz reuniões online na AMAI 2 vezes por mês, online. Muito benção as reuniões da AMAI. E lá os pastores falam a mesma coisa. Conversando com o presidente da associação, o pastor Marcelo, nós trabalhamos juntos, né? Na mesma empresa. E a mesma coisa que ele fala, que muitos amigos também têm falado a mesma coisa. E nós, Então, pastores, sentimos muito, né? Como que nós, pastores, e os pastores, de modo geral, sentem esse distanciamento de algumas ovelhas, aproximação de outras. Algumas ovelhas em suas casas estão fazendo realmente verdadeiros retiros, né? Encontros com Deus em suas casas. Isso. E aí, versículo 12 diz o quê? E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Você que está nos assistindo, se tivéssemos aqui um amorômetro que mede a paixão por Jesus,
meus amigos, meus irmãos, ovelha do aprisco do rebanho, do aprisco de Deus, se tivesse um amorômetro, né, que me disse como está a sua paixão por Jesus, seu amor por Jesus, ele aumentou ou ele abaixou? Porque se eu vir a página aqui, eu vou ver Jesus falando uma parábola das 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. As prudentes manteram o azeite para que elas pudessem ter a lâmpada acesa. Isso aí a gente pode usar várias linguagens figurativas, né, para a gente explicar isso, né, que é o Espírito Santo, uma vida com Deus, né? Mas outras 5 eram loucas, foram imprudentes. E agora, na pandemia, como é que a gente está? Se Jesus voltar agora, você vai. É isso que eu acho que a gente deve ter a convicção. Verdade. Com isso, pastores, se eu estiver errado, vocês me falam, mas quem não estava dentro da igreja está vendo essa pandemia, essa quarentena, todo esse movimento profético, está voltando para a igreja também. Também. Não é verdade? É um Eu despertamento. acho esse movimento lindo, né? Então, alguns estão indo e outros estão voltando, né? Eu acho esse Nem que seja movimento... pelo Hã? Nem que seja pelo medo. Nem que seja pelo medo, né? Tem várias formas de converter-se, né? Então, aqui no Brasil, a perseguição na igreja, né? Nós estamos vendo pela televisão uma lei sobre fake news, né? A palavra fake news é notícia falsa, né? Notícia mentirosa, né? Só que no Brasil ela está tomando uma outra proporção, né? Na mentira sempre esses contos, né? Sempre existiu no Brasil, né? Vamos botar assim, quem nunca foi quando criança, né? Vou botar a mulher de algodão, é um fake news, né? Vocês lembram? Comer Homem do manga saco. e tomar leite, comer manga, o chinelo virado, a mãe agorava a mãe, essas coisinhas sempre existiu, mas as coisas agora estão tomando outro rumo. Para quê? Para tolir quem pensa ao contrário. Meu Deus. O que é pensar ao contrário, pastores? E todos que estão nos ouvindo. Há um modo de pensar que eles colocaram o nome politicamente correto. Como que é esse modo de pensar politicamente correto? São pessoas que são contra o racismo, né? Como se nós, crentes, fossem a favor do racismo, a ideia, né? Mas contra o racismo, contra preconceitos, né? A favor da pluralidade. Nós não somos contra a pluralidade, nós somos contra o pecado. Nós queremos plural. Com certeza. O que eu não quero é que o pecado me contamine. Não tem problema nenhum eu ter uma relação, amizade. Eu tenho amigos, sem brincadeira nenhuma. Eu entro em roda de conversa, sim, né? Conversa amistosa, padres. Eu tenho um amigo que ele é espírita, que ele até hoje a gente conversa no Facebook, saudade da época da faculdade. Tem problema nenhum. Só que é cada um. O que eu não posso é que impor a minha ideia e nem ele impor a ideia dele a mim. Temos que nos respeitar. Agora parece que há uma verdade só e que todos nós temos que aceitar essa verdade. E aí, pastor, os cercos estão só se fechando. Os Estou cercos. percebendo. Então é a hora que eu vejo que nós seremos perseguidos, tá, pastores? Nós, Igreja Brasileira, já estamos. Essa lei da fake news, ela será usada contra a igreja. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E a gente tem que lutar pelos nossos direitos, mas lutar com a consciência. Tudo isso está escrito aqui nesse livro sagrado. E tudo que está aqui vai acontecer. Meu Deus.
Com certeza. Tudo aqui vai acontecer. Pode falar, pastor. Eu queria fazer uma pergunta. Uma vez que está escrito na palavra, né, que nós seremos perseguidos, isso vai acontecer. Nós, se vai acontecer, nós temos que brigar contra? Sim. Eu acho que vocês chegaram a assistir aquele filme Deixados para Trás, né? Naquele filme Deixados para Trás, os que ficaram, né? Que não somos nós, graças a Deus, não ficaremos, em nome de Jesus, mas os que ficaram, eles lembravam da Bíblia e o que eles faziam, pastora, no filme? E eu indico para você aí, tá? Assistir Deixados para Trás, é um ótimo filme, ele é antigo, mas é um ótimo filme. E o que eles faziam? Sabiam da verdade e eles lutavam o tempo todo, inclusive morando debaixo da terra. Então, assim, o que nós devemos fazer? Lutar. Lutar, tentar lutar pelos nossos direitos, né? Lutar pelos nossos direitos, eu não digo brigar, eu não digo ficar gritando na rede social, não ter um político como idolatrar um político, não é nada disso, mas os direitos e a nossa lei. Por quê? Eu acredito muito, pastores, que nós veremos Cristo, a trombeta tocar. Eu acredito muito, tá? Sendo muito sincero para vocês. Mas se Cristo voltar, por exemplo, não na nossa geração, na geração depois da nossa, pelo menos nós podemos lutar para que eles tenham amenizado a dor. Né? Então, por isso nós devemos lutar. Entendeu, pastora? Entendi. E muito debatido está sendo agora também, não é numa lei proposta pelo ministro Fachin, crime de abuso religioso no processo eleitoral. Isso seria aí uma mordaça da igreja, onde houve uma influência na eleição passada? O que acontece? Na verdade, eles falam assim, establishment. Essa palavra establishment é como se fosse uma ideia central, né? Então, o establishment que está aí, né, que é de esquerda, né, toda essa ideia que eu estou falando para vocês, eles pararam e pensaram assim, meu Deus, como que esse louco conseguiu ser eleito? Porque nas pesquisas ele poderia até ir para o segundo turno, mas se ele fosse para o segundo turno, ele perderia para todos os outros candidatos. Vocês lembram disso? Então, eles comparavam no segundo turno com fulano, com Bertano, com ciclano. Só que, no fim das contas, ele ganhou. Então, o que o establishment fez? Que é toda essa turma. Hoje, quem é o establishment? Luciano Huck, Fernando Henrique Cardoso, PSDB, PDT, né? PSOL, que é a esquerda, vamos botar assim, meia que é a esquerda meia que intelectual. Meio que não, é intelectual, né? Então, que o PT está queimado. Eles vão dar uma afastada no PT e vamos fazer uma liga de pessoas que pensam. Aí eles vão agora, como que ele ganhou? Opa, primeira forma que ele ganhou, WhatsApp. Tentaram, não estão conseguindo o WhatsApp. Aí eles inventaram uma história de que tem uns robôs que pagam, sendo que, cara, eu fiz, pastores, um grupo de amigos e gente da igreja, assim, que eu separei, né? Aquelas ovelhas que eu já sabia que tem essa aspiração de direito e tal, e eu mandava para eles, ó, bota aí, eu fiz isso, não nego. Então, como eu acredito que muita gente fez, né? Então, o que eles pensaram? É robô, WhatsApp é robô. Aí, beleza.
Ah, mas como que ele mais conseguiu? Facebook. Então, derrubaram ontem 64 contas. Então, eles ficam tentando achar como que ele chegou para criar leis para que nunca mais ele nem outro chegue. Porque na ideia deles é um revezamento. Hoje é esse, amanhã é aquele. Hoje é esse. Onde que o nosso presidente entrou? No meio. Só que eles não entendem que não é o nosso presidente, não é essa figura, essa pessoa, Jair Bolsonaro, que entrou, não, foi a mão de Deus. Eu acredito muito que as nossas orações, nossas lágrimas de 1998 até 2005, que eu lembro muito bem, o Diante do Trono encabeçando, juntamente com o apóstolo René Terranova, Valnice Milhomens, uma série de apóstolos começaram a orar pela nação, botar bandeira, vestir ministério de dança de bandeira, e Valnice Milhomens ungiu o Brasil de helicóptero, o próprio Ozeni ungiu o estado de helicóptero, sabe? Uma série de pessoas se levantaram e houve uma inclinação, amor por Israel, orar por Israel, a nossa nação começou a se mover debaixo do cântico profético de Salmo 121, prosperam quem te amam, e começou a haver todo esse mover da igreja e culminou aí. Culminou aí. Então não é o jeitinho que foi dado, foi a mão de Deus. É verdade. Ainda que ele possa vir errar, ainda que ele possa aparecer coisas dele, mas ainda eu acredito muito no que está escrito em Romanos 14, que os governos são permissão de Deus. Verdade. É Deus que levanta as autoridades. Né? Então, assim, eles começaram, então, a tentar achar, né, onde eles erraram. Não é eles erraram, é o povo que quis, baseado numa direção de Deus, né? E baseado em profecias, pastores. Profecias de homens de Deus, oração de homens de Deus, de mulheres de Deus. A apóstola de vocês mesmo é uma das grandes intercessoras da nação, que pouca gente conhece, mas eu já vi ela fazendo muitos atos proféticos, e vocês são minhas testemunhas. Atos proféticos pela cidade, pelo estado e pela nação. Até Israel ela vai fazer. Então, você acha que os céus não iam nos responder? Ia sim, e nos respondeu, como nós temos visto, né, presenciado este tempo. Então, esse levante mesmo é porque, na verdade, eles acham que a igreja se fortaleceu e que hoje é porque o censo ele está furado, né? Eles falam que nós somos 30 milhões de pessoas, de crentes, não é verdade. Porque se a gente contabilizar igual é contabilizado os católicos, nós temos os desigrejados. E nós ou temos aqueles que vai todo domingo, mas cada domingo numa igreja e não tem compromisso. Se juntar essa turma toda, a gente passou de 80 milhões nas minhas contas. Hoje temos 70 milhões de católicos, 80 milhões na minha cabeça, né? Se a gente juntar católicos praticantes, são 70 milhões de praticantes e evangélicos praticantes e não praticantes, dá 80 milhões. Então, dá 150 milhões e aí uns 60 milhões de pessoas que não têm uma religião direta ou outras religiões. Então, o que a gente percebe, pastor, é que, na verdade, o movimento é feito, a gente vê nos telejornais, são muito tendencionistas, né? Eles pendem para uma coisa, e a gente vê que, muitas vezes, os próprios irmãos da igreja, eles acreditam, porque a notícia, como ela é passada de uma forma muito assim, né, de que está errado o que o presidente está fazendo, está errado, e os crentes estão errados em apoiar, né, porque ele é um genocida, aquela coisa. E aí, quando ele coloca que a igreja é uma atividade essencial, né,
quem colocou primeiro foi ele, né? Vai lá o STF e derruba, né? Essa lei que ele tinha colocado, esse projeto, né? E aí agora a gente está vendo esse movimento dos prefeitos, né? Fazendo isso, e o governador nosso parece também que fez isso, né? Ele acabou fazendo essa lei, mas a gente vê que a própria igreja se divide em opinião, né? E como é que o senhor vê isso? Olha só, a grande verdade da igreja é o seguinte, pastor, quem assiste Globo são as pessoas que têm um grau de escolaridade bem pequeno, né? Pouco, ou os crentes. Por quê? São as pessoas que mais ficam em casa. Por quê? Quem tem uma escolaridade um pouco mais elevada, ou até a vida financeira bem maior um pouco, se ocupa muito nesses horários de novela. Ou está na academia, ou está na faculdade, fazendo mais um curso, ou está numa reunião de negócios, né? Então, assim, infelizmente, é igual o Big Brother. Eu fui bem combativo lá na minha igreja com o Big Brother esse ano, porque os crentes que assistem, né? Justamente na minha igreja eu fiquei bem assim, até combativo com essa ideia. O que os crentes têm que acordar é que a Globo ela não serve para nós. Ela não nos ama, ela não nos quer. Se a Globo nos quisesse, ela pelo menos tinha lá, como as outras redes, uma novela gospel, né? Um momento de músicas gospel, né? Porque nós, evangélicos, somos muito consumistas e assim, gostamos de consumir coisas originais, coisas boas. Então, nós somos um público que dá um retorno comercial. Ela descarta a gente, ela zomba da gente, ela ridiculariza a gente. E aí, as mentiras dela, ela tenta falar como? Uma mentira contada muitas vezes, ela torna-se uma verdade. Por isso que as novelas ficam lá, homossexual, gay, não sei o que lá, não sei o que lá, o tempo todo. Por quê? Qual a ideia dela? Na ideia dela, ela está achando que ela vai mudar a cabeça das pessoas. Só que aí tem uma ponta das pessoas que recebem essa demanda de situação que ela passa, que é ou os evangélicos ou, ou as pessoas que têm assim, uma condição financeira bem baixa, né, que precisa de uma televisão para se distrair, como entretenimento. E aí, o que eu vejo? A minha igreja aqui, ela não está num bairro tão ruim, mas eu já tive uma igreja num bairro bem mais assim, financeiramente mais baixo, e lá que eu via o retorno da Globo, o homossexualismo e o lesbianismo altíssimo. Meu Deus. Quanto a classe A, B, C, D, E. Quanto mais baixa a classe social mais suscetível está a replicar as conversas da Globo. Meu Deus. E aí, o que a Globo está fazendo? O que a gente tem que entender? E eu passo para o pessoal da minha igreja. Hoje, nós estamos no mundo na pós-modernidade. Na pós-modernidade, nada é verdade. A verdade não é mais verdade. A verdade ela é contestada, né? Então, a verdade não é mais absoluta, né? Então, ela pode ser contestada. Então, por exemplo, essa camisa que vocês estão, ela é preta, mas, segundo a minha câmera, a camisa de vocês está desbotada, então ela virou um cinza, um grafite. Então, para vocês é preta, para mim é grafite. Aí fica essa situação. E qual é a verdade? Não, grafite. E qual é a verdade? Não, é preta. Então, assim que na pós-modernidade, às vezes você vê a Globo dando uma notícia que a Record acabou de dar. Você fala, mas a Record acabou de falar.
A Globo fala de um outro jeito que não é isso. Aí você vai para a rede social, aí você vê a pessoa falando ao vivo lá a história, contando a história ao vivo. Aí a Globo vem e conta a história do jeito dela. E você fala, mas não é isso. As pessoas ficam assim, aonde que está a verdade? A verdade está o seguinte, ou você vai na fonte direto. Pastor Cláudio, você falou isso? Não, não falei isso não. O que eu queria dizer era isso, isso, isso. Ah, então isso é a verdade. Ou você vai na fonte direto, né? Ou então, como eu faço, né? Às vezes eu assisto um pedacinho da live do presidente. Quando eu ouço que houve muito burburinho, eu vou direto na live dele, assisto o que ele está querendo dizer, para eu interpretar o que ele quer dizer. Por exemplo, uma lei está surgindo, aí eles vão lá e jogam a lei lá no G1, aí né, no site deles. Aí eu vou no site da Record, eu vou no outro site, eu vou no outro site, e eu vou lendo para me chegar à verdade. Porque às vezes eles colocam um negocinho assim que você acha que é aquilo dali. Aí você vai ler a reportagem de verdade, não está dizendo nada daquilo que está ali como tema. Então, nós cristãos precisamos aprender a ler. Ler e interpretar. E nós sabemos que casa dividida, ela não subsiste. Há uma intenção também do maligno de dividir o povo religioso, que foi a força, né, dessas últimas eleições ali. Então, essa divisão que é tentado diariamente contra este povo. Agora, se a perseguição ela se instaurasse hoje, na nossa geração, a igreja suportaria? A perseguição, se ela, por exemplo, vamos botar assim, fechar todas as igrejas. Eu vou, pela minha realidade, se fechar a gente lá por 6 meses, pastores, eu acredito que eu pastoreio 50% apenas, eu não consigo 100%. Porque 50% eu acredito que despede-me de como pastor, né? Assim, são dados que eu vejo pela minha realidade. A gente, na época dos discípulos, para eles se reunirem, pastora Keila, eles tinham que botar o peixinho no chão para as pessoas saberem aonde que estava reunida a igreja, né? Em qual casa a igreja estava reunida. Então, eles marcavam com um peixinho aquele, né? O chão daquele lugar, ou, né? Botavam lá uma bandeirinha com peixinho. Eles tinham fome de buscar Deus. E hoje, a gente não tem mais fome. A gente está faltando fome de Deus na gente. Infelizmente, é ruim falar isso, mas porque quando a gente fala, a gente está tipo assim, jogando na cara dessa geração algo que eles não têm. Mas eles são tão superficiais. Eu falo isso que eu converso muito com a minha filha, ela é millennial, né? Ela é dessa geração. Eu tento conversar muito com ela, porque ela vive numa. Eu falo com a filha, você não pode ficar numa bolha. Eles tendem a ficar numa bolha, eles acham que aquilo que eles estão vivendo naquela bolha é a que todo mundo está vivendo, e não é verdade. Não é. Eu falo com ela, filha, essa geração ela enclausura-se em bolhas. Né? Aí eu falo com ela. Então, assim, a gente não conseguiria viver essa perseguição, por quê? Porque a gente nós somos superficiais. Eu vou botar nós. Agora, pastor Cláudio, né, pastora Keila, eu tenho 30, uns 30 quase 30 anos de convertido, eu acho. Eu nasci na igreja, mas eu me decidi adolescente, firme mesmo, nunca mais saí, né? Mas eu sempre fui crente. Tem uns 30 anos, essa minha decisão, quase 30 anos. Pastores, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, eu via conversões genuínas. As pessoas ir arrastando perto do púlpito, chorando, e não tinha um louvor bom, e não tinha luzes, e não tinha nada. Era uma igreja que ninguém podia fazer nada. E eu via pessoas
convertendo genuinamente. Aquela conversão da alegria, do semblante da pessoa mudar. Pastores, eu não tenho visto isso na minha igreja. Conversões genuínas, como eu vi antigamente. Estou falando que converte? Converte. Tá? Sim. Tem convertido. Mas antigamente, pastor, há 20 anos, 25 anos atrás, a gente via a pessoa dar um fruto imediato, um retorno imediato da decisão que ela tomou. Vocês estão me entendendo, né? Estou Por quê? entendendo. Porque essa geração ela é superficial. As relações é superficial. Então, por ser superficial, ela não quer um pastor. Porque pastor pode ser um cara lá do YouTube que pode me dar uma palavra, pode ser um cara lá do Instagram que faz uns stories rapidinhos, porque eles são tudo velozes, são rápidos, eles querem tudo rápido, um bate pronto. Então, eles não querem, ainda mais pastor que fala muito, que prega muito. Então, assim, a grande verdade com isso, a Bíblia fala que conhecendo a verdade que ela liberta. E o meu povo perece por falta de conhecimento. E a Bíblia fala que ela é lâmpada para os pés, ela é como espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma. Então é só a palavra que limpa, que purifica, que restaura, que edifica. E se a gente continuar com essa turma no raso, superficial, pastor, pastora, não vai aguentar. Não irá. E nós temos que preparar uma próxima geração. Que responsabilidade de fazer discípulos. Pastor, eu tenho lutado, né? Eu preguei um sermão sobre conectando gerações, né? Até inspirado no livro do apóstolo Ozeni, que ele tem, Conectando Gerações. Eu fiz algo diferente. Eu estou tentando, porque a Bíblia fala em Salmo 143 que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor. E há um grande hiato entre nós e entre os de trás. Eles não veem a gente, eles não nos veem como referência, sabe por quê? Porque nós não sabemos mexer direito aqui. Porque para eles isso aqui, quem domina isso aqui é que é o inteligente. Como nós não temos essa facilidade, eles não precisam da gente, porque eles têm um Google também. Verdade. E o Google é tudo. O Waze leva eles onde eles quiserem. Meu Deus. Só que não dominam tanto isso aqui. Eis o problema. Pois é. E se ficar, pastor, e se Jesus voltar e eles ficarem, como é que eles vão ter a Bíblia no coração guardada e lembrar se estava no celular? Meu Deus. Amado. A gente tem que começar, pastor, a mudar o nosso discurso, sabia? E começar a fazer o que Jeremias falou. Voltar às veredas antigas. É verdade. Pregar os sermões que nós ouvimos quando nós éramos jovens. Que incendiou o nosso coração. Fez a gente ser santo. Fez a gente buscar uma família, nunca mais de separar, divorciar. Que fez a gente estabelecer, que fez a gente andar sobre valores. Nós não podemos, pastores, flertar jamais com essa geração, ser seduzido por ela e deixar ela no controle. Essa geração que está atrás da gente. Eles vão ver ou eles estarão em ação quando Cristo voltar. E a gente precisa nos mover em algo. Você jovem, saia dessa bolha, desse mundo. Quer ver a bolha que a gente está? Eu e André, pastores, fomos fazer umas compras para ornamentar a igreja, né? Decorar a igreja. Aí fui eu e André lá comprar. Quando nós chegamos, nós fomos em 4 lojas, mais ou menos, para achar o que a gente queria.
pastores, tava aquele vucu-vucu, aquele monte de gente para cá e compra e pega as coisas. Eu olhei assim e falei assim, Andréia, tem um mundo que a mídia está dizendo que existe, que é um mundo em crise, onde tem pessoas que estão doentes, morrendo, e tem um outro mundo que é real, e está todo mundo na rua. Ah, que o Brasil vai quebrar, que o dólar, não sei o que lá. Gente, esse pessoal não está nem aí, não. Eles estão na rua comprando, eles estão na rua indo para a praia, eles estão fazendo festa, sabe? Por quê? Uma bolha. O pessoal, os intelectuais lá da mídia, eles estão numa bolha. E a população está na outra bolha. A gente tem que furar essas bolhas, pastores, para tentar gritar para essas gerações. É o Tentar consumismo. gritar. Oi? É o consumismo dessa geração. É. Furar essas bolhas e gritar nos ouvidos delas. Jesus está voltando. Somente através da palavra e do poder de Deus para poder furar essas bolhas mesmo. E para que alguns se salvem e, através de um poderoso avivamento mesmo, fortalecer a Igreja de Cristo para poder passar essas perseguições que já estão apontando aí. São perseguições seríssimas. Seríssimas, pastores, porque hoje, já pensou se eles nos toliam conversar pelo celular? Que vai. E aí, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Né? Eu vi muitos pastores sendo pegos de situação difícil. Quando a quarentena foi estabelecida, o governador chegou na sexta-feira e disse assim, ó, a partir de segunda-feira nada mais vai se abrir. E aí eu fiz o último culto ainda. Na terça-feira ele deu outro assim, disse, ó, nem igreja mais. Eu tinha aqui em casa esse equipamento, eu tenho aqui um estúdio caseiro, um home studio, né? E eu tenho na igreja uma estrutura bem amadora, mas eu tenho, e funcionava. Então, veio para mim, eu já estava. Agora, eu vi muitos amigos, pastores, que foram atrás comprar. Aí a webcam já não tinha mais na prateleira. Não tinha mais nada. A grande verdade, pastores, o jeito de evangelizar mudou. Sim. Nunca vai voltar ao normal. Quando voltar ao novo normal, o jeito de evangelizar. A verdade, a igreja mudou. Nós precisamos, pastor, de se reinventar. Essa é a grande verdade. Se reinventar, assim como a nossa geração anterior à nossa teve o jeito de nos fisgar, nós vamos ter que buscar em Deus o jeito de fisgar essa geração. Nesse novo jeito de pregar, né? Como que prega hoje? Esse que é o feeling que nós vamos pegar. Como que nós pregamos hoje? Por exemplo, a nossa geração tinha medo do inferno. Sabia, pastor? Como que eu tinha medo? Pastor, eu li Apocalipse roendo unha. Essa geração, pastor, não tem medo do Apocalipse. Ainda mais que eles são sobrenaturais, eles gostam do sobrenatural. Só que essa geração, eu sei onde pega ela, pastores. Paternidade. Eles são emocionais. Eles são totalmente emocionais. Então a gente pega os pés aí. Então, buscar em Deus sabedoria para aglutinar ideias, atitudes, para trazê-los para perto e pregar a eles a verdade da palavra de Deus, né? Amém. Uau! Como está sendo edificante para nós, para a igreja, realmente esta live, não é? E que me palavra. fala, verdade. Fale um pouquinho do seu projeto aí para nós, não é? Filhos do Pai, já falando em paternidade. Do Filhos do Abba. O Filhos do Abba é um projeto hoje que eu não posso agora fazê-lo, né? Por causa desse momento. A gente tem ido, né, até aqueles que não conseguem chegar. E por que eles não conseguem chegar? Porque eles são emocionais. Eles precisam de estar
se sentindo bem para chegar, né? Então, como é que começou, pastores? A líder de jovem da igreja, né? Na época ela tinha uma célula de criança, e aí ela falou, pediu para eu ir lá pregar na célula. A gente trabalha com isso aqui, né? Com GFs, grupos familiares. E diz ela que tinha muitos jovens chegando, muito adolescente, e ela estava querendo que eu fosse lá. Eu fui, e o Espírito Santo gritava no meu coração: prega sobre paternidade, prega sobre paternidade. E eu pensava assim, mas na célula não vai rolar. Levei meu iPad, vou pregar uma outra mensagem. O iPad travou. Quando eu abri a Bíblia, estava lá marcado paternidade que eu estava estudando. Aí eu pensei assim, eu vou pregar, e se eles entenderem, amém. Se eles não entenderem, e eu preguei assim 20 minutos rapidinho. Aí eu perguntei, quantos aqui tem pai? Aí tinha uns 30, 20 tinham pai, 10 não tinha. Aí eu perguntei, por que vocês não têm pai? Aí eles falaram, porque não são pais declarados. Aí eu, beleza. Aí 20 eu perguntei, e os 20? Dos 20, quantos moram com pai? 5 moram com pai. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, os jovens eles não têm pai, eles são órfãos. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí, com isso, eu fiquei tão impactado que eu comecei a querer falar sobre esse assunto. E eu fui pregar sobre paternidade na minha igreja. E quando eu lancei a palavra, que eu chamei à frente, eu descobri que eu era, na verdade, pastor de órfãos, de uma igreja de órfãos. Foi quando eu mudei todo o discurso, a forma de pregar, tudo, para tentar cuidar dessa turma. E aí, o Senhor deu esse projeto Filhos do Abba, que é o quê? A gente dá às pessoas, porque o que eu tenho visto é o quê? Paternidade. As pessoas falam assim, eu sou seu pai, como referência. Tá, mas quem, na verdade, a gente deve apresentar é Deus, que é o Abba. Por isso que é Filhos do Abba. A minha ideia não é eu ser o pai, é eu mostrar o pai eterno, o pai Deus, na verdade, né? Porque se a pessoa conhece Deus, basta. Eu fui órfão de pai vivo. E quem me curou foi Deus. E a única pessoa o único ser que cura a paternidade é Deus, porque ele supre todas as necessidades. Aquele texto de Efésios 3:20, que só pensa em dinheiro, né? Mas ele está dizendo, meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória, segundo o poder que opera em nós. Quando fala todas, eu penso emocional, né? Eu penso na área emocional. Meu Deus suprirá. Então, a ideia é essa, mostrar Jesus para que as pessoas possam, ao acessar Jesus, ter esse suprimento de amor que vai fazer com que essa lacuna por falta de pai seja tapada. E o canal, tem um canal no YouTube, né? É o canal Filhos do Abba até hoje. Como eu não tenho ido na rua, né? Não tenho ido também ministrar nas igrejas, aí eu tenho feito vídeos aleatórios, né? Para não manter o canal ativo. Mas é Filhos do Abba com 2 Bs, o canal. Bem amados, amado pastor também, será um prazer depois dessa pandemia, né, receber o pastor lá na igreja para dar uma palavra, né? E Amém. vai ser tremendo, né? A gente quer Amém. agradecer, né, você ter aceito o nosso convite tão É gentilmente. verdade. Que palavra maravilhosa, Amém. né? Dada como uma voz de pastor mesmo, né? Apacentando Amém. suas ovelhas. Que o Senhor possa Amém. continuar frutificando o seu ministério, em Amém. nome de Uma Jesus. palavra de despertamento para todos nós, Amém. não é? Amém. Eu espero ter abençoado e quero dizer para vocês publicamente que eu os amo muito mesmo, eu tenho um grande carinho por vocês. Sempre que eu falo de Nova Carapina, só vem vocês, a apóstola Leila, toda a família, né, vem na minha mente. E assim, eu tenho um grande carinho por vocês, tem a pastora Néia também, né? Eliene, aquela turma toda ali, eu tenho um grande carinho mesmo, tá? Muito obrigado também, agradeço muito vocês
por serem um canal de bênção na minha vida. Vocês também sempre foram muito canal de bênção, ou ministrando louvor, ou ministrando também encontro, palavra, né? Sempre vocês foram bênçãos. Eu quero subir para o céu quando Jesus voltar. Quando eu olhar para o lado, eu quero ver vocês flutuando do meu lado. Esse amor é recíproco. E lá juntar no coral, nós juntos lá, e vamos cantar. Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado, amados. Que Deus continue abençoando sua vida e sua família. E também os nossos amados irmãos e as igrejas, né? A Igreja de Cristo, né, que está acompanhando essa... Como eu sou pastorzão, eu posso fazer uma oração? Amém. Glória a Deus. Amém. Pai, eu quero nesta hora clamar a Ti, ó Deus, pela vida de cada pessoa que esteve conosco neste momento, ouvindo a palavra, estudando, compreendendo essas verdades. Espírito Santo, que seja como um rio que venha passar em cada coração, em cada mente, trazendo renovo, trazendo despertamento. Ó Deus, a tua palavra nos convida ao despertamento da noiva. Desperta a noiva dormindo. Desperta a noiva que está dormindo, a noiva que está, meu Deus, que está, Senhor Deus, acomodada. Desperta. Porque há uma noiva ativa, como esse casal de pastores, que estão, Senhor Deus, com o coração flamejantes, com corações, Senhor, pulsando pela volta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos mantém ligado, nos mantém antenado com a sua volta. Senhor Deus, nos santifica, é a tua palavra que nos santifica. Então, santifica-nos pela tua palavra. Santifica cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo e que seu coração está palpitando. Se tem alguém que hoje está ouvindo esta palavra que ainda estava no muro, meu Deus, desperta para vir para o caminho da graça, o caminho da salvação e da misericórdia. Jesus abençoe pastor Aquele, pastor Cláudio. Tome-os a cada dia mais o ministério deles nas tuas mãos. Senhor Deus, abençoe a apóstola Leila. Deus, blinda a tua serva. Não deixa que este mal desse presente momento chegue até ela. Jamais, Senhor. Guarda, blinda a tua serva. Meu Deus, abençoe e blinda o ministério ali da igreja Betel, ali em Nova Carapina 2. Abençoe que essa igreja possa cada dia mais ser uma voz profética naquele lugar, como referência daqueles que precisam, ó Deus, da adoção do Senhor, da salvação miraculosa pelo poder que emana da cruz. Nós oramos, ó Deus, clamamos, agradecemos ao Senhor por este momento e pedimos que o Senhor mantenha os nossos olhos em Ti, Jesus, para que jamais percamos o dia da trombeta tocar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Fique na paz. Shalom. Shalom. Vai na paz, Deus te abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Jesus. Palavra tremenda, né? É verdade. Como o Espírito Santo falou